E aí, galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Química pra Tu, e aqui quem fala é Ingrid Valesca. Mas antes de irmos ao assunto, peço para que vocês se inscrevam no canal, ative as notificações para ser avisado sempre que sair vídeo novo e não esqueça de compartilhar com os amigos, beleza? A aula de hoje será falando sobre a hibridização, que é a necessidade de um novo modelo, que de acordo com o que a gente estudou até agora, o número de elétrons desemparelhados, que são os orbitais incompletos, ele indica a quantidade de ligações covalentes que podem ser efetuadas pelo átomo. E esse modelo ele é eficiente para explicar um grande número de moléculas, por isso ele é muito utilizado. No entanto, quando se tenta aplicá-lo para explicar as ligações existentes nas moléculas formadas por carbono, verificamos que ele não é satisfatório. O átomo de carbono, que tem número atômico igual a 6, ele apresenta a seguinte distribuição eletrônica no estado fundamental, que é de 1s2, 2s2 e 2p2. Com base no que a gente viu, o carbono ele poderia fazer somente duas ligações covalentes, pois ele apresenta apenas 2 elétrons desemparelhados. Porém, apesar disso, em todos os seus compostos, o carbono sempre efetua 4 ligações, porque ele é tetravalente. E para explicar essa discrepância que ocorre com o carbono e também com outros elementos, foi criada uma teoria com um novo modelo, que é a teoria da hibridização. O exemplo mais simples de hibridização envolvendo o carbono é o que ocorre com o metano, que é o CH4, em que o carbono ele se liga a 4 átomos de hidrogênio por meio de 4 ligações idênticas do tipo sigma. Para que o átomo de carbono ele possa se ligar a 4 átomos de hidrogênio, ele deve apresentar 4 elétrons desemparelhados, o que ocorre quando um elétron do orbital 2s ele é promovido para o orbital 2p, que se encontra vazio. E essa mudança de orbital ela acontece quando um dos elétrons do orbital 2s absorve energia, o que resulta em uma situação para o carbono que se chama de estado excitado. Então, podemos verificar isso nessa figura aí que vocês estão vendo, No estado fundamental, a distribuição eletrônica do carbono foi de 1s2, 2s2 e 2p2, onde tem 2 elétrons desemparelhados no orbital p, e quando a gente fornece energia, a gente faz com que o carbono ele esteja no seu estado excitado, e daí o elétron ele sai do orbital 2s e vai para o orbital P, que tinha lá o seu orbital vazio. Então, nessa situação agora, o carbono ele pode efetuar 4 ligações, porque agora ele apresenta 4 orbitais incompletos, ou seja, 4 elétrons desemparelhados. Mas haveria 2 tipos de ligações, uma feita pelo orbital do tipo S e outras 3 feitas pelos orbitais do tipo P. Experimentalmente, verificamos que as 4 ligações no metano elas são idênticas, e então admite-se que os 4 orbitais envolvidos na ligação são idênticos. Então aqui, efetivamente, aplica-se a teoria da hibridização. E essa hibridização consiste na fusão de orbitais atômicos incompletos, que se transformam originando novos orbitais com igual número. E esses novos orbitais eles são denominados orbitais híbridos ou hibridizados. Então, nesse caso, teremos aqui como exemplo, um orbital S mais 3 orbitais P, originando 4 orbitais hibridizados. Esses novos orbitais eles são idênticos entre si, e assim justifica-se que as ligações na molécula do metano sejam idênticas também. Como na natureza o carbono aparece formando estruturas diferentes, mas que podem ser explicadas de maneira semelhante, admitem-se 3 tipos de hibridização para ele, que é do tipo sp3, sp2 e sp. E o nome de cada um desses tipos indica como os orbitais hibridizados se formaram. Desse modo, iremos nos aprofundar agora falando sobre os tipos de hibridização. E vamos começar com a primeira, que é a hibridização do tipo sp3. Vamos ver como exemplo a formação dos 4 orbitais hibridizados da molécula do metano. Então, a hibridização seria um orbital S mais 3 orbitais P, formando 4 orbitais hibridizados do tipo sp3. Cada um desses orbitais idênticos entre si, ele recebe o nome de orbital sp3, indicando como se originaram. Os orbitais hibridizados, eles apresentam forma geométrica diferente dos orbitais
que os originaram. E o processo de hibridização dos orbitais sp3 pode ser representado por esse seguinte esquema. Portanto, a molécula do metano apresentará essa estrutura aí que vocês estão vendo, na qual as 4 ligações são idênticas e são do tipo sigma S sp3. O S sozinho, que é o orbital do hidrogênio, e o sp3 é o orbital híbrido do carbono. E no total teremos 4 orbitais sigma S sp3. E em qualquer molécula na qual o carbono efetue 4 ligações sigma, a hibridização ela será do tipo sp3. Para explicar a hibridização do tipo sp2, podemos usar como exemplo a molécula do formol, que tem fórmula CH2O, utilizado na conservação de órgãos para estudos da anatomia. E sua fórmula estrutural é essa que vocês estão vendo, onde nessa molécula o carbono efetua 3 ligações sigma e uma ligação pi, sendo que essa última, que é a ligação pi, ela ocorre entre os orbitais do tipo P puros, digamos assim, puros entre aspas. Assim, durante o processo da hibridização, um dos orbitais P do carbono ele deverá ser reservado para essa ligação. Então, novamente, estamos vendo o esqueminha da distribuição eletrônica do carbono no seu estado fundamental e no estado excitado, onde tem a promoção do elétron do mesmo jeito que a gente viu antes. A única diferença é que agora o último orbital ele está reservado para a ligação pi, que no caso é esse orbital que a gente chama de orbital P puro. Então, essa hibridização se dá através de um orbital S mais 2 orbitais do tipo P, gerando 3 orbitais hibridizados do tipo sp2. E o processo de hibridização dos orbitais sp2, ele pode ser representado por esse seguinte esquema. Portanto, a molécula do formol, ela apresenta essa estrutura aí que vocês estão vendo. A geometria espacial da molécula do formol ela é trigonal, e nas moléculas em que o carbono apresenta 3 ligações sigma e 1 pi, a hibridização é do tipo sp2. Aí de lado vocês estão vendo os tipos de ligações que foram formadas, Onde tem a ligação 1 e 2, que é feita entre o carbono e o hidrogênio, a gente está vendo a ligação sigma do tipo sp2. O S é do orbital do hidrogênio e o sp2 é do orbital hibridizado do carbono. A ligação 3 é feita através do orbital psp2, onde o P é o orbital do oxigênio que está ligado no mesmo eixo através com outro carbono, que é do tipo sp2, e a ligação 4 é feita através dos orbitais paralelos do tipo P, por isso que é uma ligação pi do tipo pp. Para explicar a hibridização do tipo sp, podemos usar como exemplo a molécula do gás cianídrico, que é o HCN, que é muito utilizado para execuções em câmaras de gás nos estados em que a pena de morte ela é permitida. E esse gás ele tem a seguinte fórmula estrutural. Nessa molécula, o carbono efetua 2 ligações sigma e 2 ligações pi. E estas duas últimas elas ocorrem entre orbitais do tipo P puros. Nesse caso, durante o processo de hibridização, 2 orbitais do tipo P do carbono serão reservados para essas ligações. E essa hibridização vai acontecer tendo um orbital do tipo S e um orbital do tipo P, formando 2 orbitais hibridizados do tipo sp. O processo de hibridização dos orbitais sp ele pode ser representado através desse seguinte esquema. Portanto, a molécula de HCN ela irá apresentar essa seguinte estrutura. A geometria do HCN é uma geometria linear, onde tem um ângulo formado de 180 graus, e a ligação entre o carbono hibridizado do tipo sp e o hidrogênio é uma ligação sigma do tipo ssp. A ligação 2, que ocorre entre o carbono e o nitrogênio, é uma interpenetração no mesmo eixo, por isso é uma ligação sigma do tipo P, porque é um orbital do nitrogênio, e do tipo sp, porque está se ligando no mesmo eixo ao orbital hibridizado do carbono. E as ligações 3 e 4 é referente às ligações π do tipo pp, porque estão se juntando os 2 orbitais do tipo P puros do carbono com 2 orbitais do tipo P do nitrogênio, formando essas ligações π, porque elas estão se interpenetrando através de eixos paralelos. E em todas as moléculas nas quais o carbono ele apresenta 2 ligações sigma e 2 ligações π, a hibridização é do tipo sp. E como observação, temos que o carbono ele apresenta como variedades alotrópicas o diamante, a grafita e os fluorenos, que possuem estruturas diferentes decorrentes de diferentes hibridizações. A grafita
tem sp2, o diamante é sp3 e o fulareno é sp2 também. E como resumo dos tipos de hibridizações, temos essa tabelinha aí para vocês. Temos as ligações no carbono, tendo a ligação simples, a ligação dupla e a tripla, os tipos de ligação, a hibridização, os ângulos e as suas geometrias. Lembrando que essas estruturas geométricas para as variedades alotrópicas do carbono, elas serão diferentes, ou seja, elas são a exceção a essa regra que tem aí nessa tabela. De forma complementar, veremos essa hibridização acontecendo não só no carbono, mas também no berílio e no boro. Essa teoria da hibridização, ela também pode ser utilizada para explicar compostos de vários outros elementos. Então, o berílio ele tem um número atômico igual a 4 e ele apresenta essa seguinte distribuição eletrônica de 1s2 e 2s2. Como ele é um elemento representativo que tem 2 elétrons na camada de valência, ele pode ser classificado como um metal alcalino terroso da família 2 e, portanto, ele deveria originar compostos iônicos. No entanto, experimentalmente se verifica que o berílio ele origina compostos moleculares, como o hidreto de berílio, por exemplo, que é o BeH2. Para a formação dessa molécula, o berílio ele deve apresentar 2 orbitais incompletos, ou seja, ele deve possuir 2 elétrons desemparelhados para que possa efetuar 2 ligações covalentes com os átomos de hidrogênio. Como vimos, os orbitais incompletos eles podem ser obtidos pela promoção de um elétron do orbital 2s para um orbital do subnível 2p vazio, o que se consegue fornecendo energia ao elétron e assim originando o estado excitado. Nessa situação, o berílio ele pode efetuar 2 ligações com os átomos de hidrogênio, porque ele apresenta 2 orbitais incompletos. E vamos lembrar que seriam 2 ligações diferentes, uma vez que uma delas seria feita por meio de um orbital do tipo S e outra por meio de um orbital do tipo P. Porém, no entanto, verificamos que experimentalmente, na molécula do BH2, as 2 ligações elas são idênticas, o que permite supor que os 2 orbitais envolvidos nas ligações, eles também são idênticos. E essa hibridização para o berílio vai acontecer através de um orbital S e um orbital P, formando 2 orbitais hibridizados do tipo sp. E então podemos representar a interpenetração dos orbitais hibridizados sp do berílio com os orbitais s dos 2 átomos de hidrogênio dessa seguinte forma. E observe que as interpenetrações dos orbitais elas ocorrem em um mesmo eixo, originando, portanto, ligações que nesse caso são do tipo sigma s-sp. Para o boro, temos que a sua distribuição eletrônica no estado fundamental é dada da seguinte forma, já que o número atômico do boro é 5, é 1s2, 2s2 e 2p1, onde temos um elétron desemparelhado no orbital p. Caso essa distribuição realmente ocorresse, o boro faria somente uma ligação covalente. No entanto, situações experimentais elas nos mostram que no composto molecular trifluoreto de boro, que é o BF3, por exemplo, ocorrem 3 ligações idênticas do tipo sigma, envolvendo o átomo de boro e os átomos de flúor. E para explicar esse fato, devemos considerar um processo que ocorre em 2 etapas. A primeira etapa é a promoção de um elétron pela absorção de energia, originando o estado excitado do boro. Então, vamos ter aí um elétron saindo do orbital S indo para o orbital P, então originando agora 3 orbitais incompletos. E como as 3 ligações, que é a segunda etapa, devem ser idênticas, os 3 orbitais incompletos do átomo de boro deverão sofrer hibridização. E como se daria essa hibridização? Um orbital S mais os 2 orbitais P incompletos, formando agora 3 orbitais hibridizados do tipo sp2. A representação desses orbitais hibridizados é feita dessa seguinte maneira. E, portanto, a molécula do BF3 ela terá esse aspecto aí que vocês estão vendo, e as 3 ligações idênticas são do tipo sigma P sp2. E, de forma breve, para finalizar nossa aula, veremos como o número de nuvens eletrônicas pode estar relacionado com a hibridização. A teoria da hibridização ela pode ser utilizada para explicar as ligações covalentes de vários elementos químicos. O tipo de hibridização ela pode ser determinada conhecendo o número de nuvens eletrônicas ao redor de um átomo. Lembrando que o par eletrônico não compartilhado, a ligação simples, ligação dupla, ligação tripla, corresponde a uma nuvem eletrônica. Então, assim, teremos o que vocês estão vendo aí através dessa tabelinha como forma de resumo. Como exemplo, temos essa molécula do butinal e para exemplificar o que está acontecendo em cada carbono, nós enumeramos cada um deles. Então, no carbono 1 e 2, temos 2 nuvens ao seu redor, ou seja, temos uma hibridização do tipo sp.
No carbono 3, temos 4 nuvens ao seu redor e teremos uma hibridização do tipo sp3. E no carbono 4, temos 3 nuvens ao seu redor, que temos uma hibridização do tipo sp2. Como outros exemplos, temos a água, que tem 4 nuvens ao redor do oxigênio, gerando a hibridização do tipo sp3. O NH3 também tem 4 nuvens ao redor do nitrogênio, também tem uma hibridização do tipo sp3. O BH3 tem 3 nuvens ao redor do boro, gerando uma hibridização do tipo sp2. E o PCl5 tem 5 nuvens ao redor do fósforo, gerando uma hibridização do tipo sp3d. E novamente relembrando o porquê, por exemplo, uma hibridização seria do tipo sp3d, porque essa ligação foi feita juntando um orbital do tipo S, 3 orbitais do tipo P e um orbital do tipo D. E assim como a teoria da hibridização ela complementou a teoria do octeto, conseguindo explicar a estrutura de um número maior de moléculas, ela também apresenta limitações. Hoje, existe a teoria dos orbitais ligante e antiligante, que complementa a teoria da hibridização, mas que somente é estudada em ensino superior. E percebe-se dessa forma que nenhum modelo ou teoria ele pode ser considerado definitivo, ok? Então é isso, galera, a aula de hoje. Deixa aí nos comentários se você gostou da aula ou do vídeo, o que é que pode acrescentar, quais são as próximas aulas que vocês desejam ver. Clica no like para ajudar. Não esqueçam de me seguir também nas redes sociais. Tchauzinho e até a próxima!